Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje vamos dar continuidade aí ao nosso desenho da semana passada. Na semana passada eu comecei esse tecido e hoje eu vou terminar na graça do Senhor. Olha, gente, eu passei aqui o preto com o pincel médio, né? E eu tô passando o pincel de ladinho, fazendo alguns arranhões assim aleatórios com o pincel. E agora eu vou passar o marrom. Aí eu não limpei o pincel, eu já tô com o pincel sujo de preto e passei no marrom. E agora eu vou passar por cima da onde eu passei esse preto para dar o efeito da madeira. Aqui no canal Arte Certa, a gente teve duas tábuas que você também pode se basear para poder fazer a pintura da madeira aqui também. Ó, a gente fez esse desenho da costela e também outro que a gente fez efeito de madeira é na abóbora. Então eu passo o marrom por cima com cuidado para não passar em cima dos detalhes das coisas que estão aqui na mesa. Então vai com o pincel de ladinho, um pouco a tinta no pincel e você vai preenchendo em volta com cuidado das coisas para você não apagar. Se você quiser por acaso tirar, você pode tirar, só que a mesa vai ficar muito vazia, né, sem ter objetos em cima, né? Como são crianças que estão fazendo, é bom ter algumas coisinhas, até a gente quando é adulto que tá fazendo, sempre fica uma colher, fica o açúcar já no jeito ali, né, para você poder mexer. E aqui no caso, eu vou pintar por cima desse preto que eu passei e depois a gente vai passar o amarelo pele. Ó, eu passo o amarelo pele, o pincel está sujo de marrom, eu passo aqui aonde eu não passei, como se eu quisesse completar o que eu passei aqui, o marrom e o preto. Aí eu passo e vou esfregando para uma cor interagir com a outra. Isso vai dando o efeito de madeira. E depois que eu fizer essa fase de esfregar bastante, eu vou observar para ver se ficou muito clara a minha madeira, se ela precisa ser mais escura. Se eu achar que quero mais escura, eu acrescento mais marrom, entendeu? Você pode usar o terra queimada também. Outros tons de marrom também você pode usar. Também pode usar até mesmo siena natural, também para poder fazer aí o tom da madeira. Se você não tiver amarelo pele, você pode também usar o amarelo. Amarelo ouro, amarelo cardamom, o amarelo que você tiver também serve. Agora, gente, eu tô passando amarelo ouro. E aí eu passo em alguns lugares e vou esfregando. Vocês vão ver que vai dar uma diferença bem grande de uma parte da mesa para outra, né? A mesa que eu mostrei aqui na foto, né, onde a gente parou, eu já tinha feito meia mesa, né? Eu falei, vou terminar a mesa na semana que vem, eu ensino. Porque aqui no canal já tem, né, o efeito de madeira. Então, deixei, mas vocês vão ver que dá bastante diferença. É aquilo que eu falo, se começou a fazer uma flor, você vai até o final, porque se você parar no meio do caminho, vai dar muita diferença às vezes, entendeu? As pétalas vão ficar com cor diferente, porque a mão vai mudar um pouco, entendeu? O certo é assim, se eu começar igual aqui, ó, aqui a mesa no caso era bom se eu tivesse feito por completo, entendeu? Porque aí a mesa ia ficar toda uniforme, ela vai ficar um pouco diferente, porque a gente também muda um pouco, né? Às vezes no dia a gente tá mais animado, no outro a gente às vezes passou por algumas coisas na nossa vida, e isso vai dar interferência na nossa tinta. Às vezes até a paciência para você pintar também pode diminuir ou pode aumentar, depende de como é que você está no seu estado psicológico. Aqui, gente, eu tô passando preto. Passo preto embaixo, mais voltado para fazer como se fosse um contorno pro lado de baixo. Depois eu esfrego para esfumaçar. Isso já para dar o efeito de sombra desses objetos depois de pintados. Vocês vão ver que dá bastante efeito esse preto. E era bem pouquinho preto. A mesa é aquele negócio. Se você quiser observar aqui, eu fiz desse jeito. Mas se você quiser aqui no nosso canal observar as outras madeiras, a tábua da costela ela é mais clara e a outra da abóbora é um pouquinho mais clara que essa, mas é bem parecido o esquema. Agora aqui, gente, eu vou aplicar um pouco mais de preto embaixo da massa, embaixo da onde está a mão dela e também embaixo da bacia.
e embaixo do leite, que aqui também tem no nosso desenho. Ó, agora, aqui eu tô passando marrom, embaixo da onde tem o pau de macarrão. Então, eu passo marrom, dou uma esfregadinha, porque eu vou passar o amarelo pele para lembrar aquela massa de pão, aquela massa de pão, sabe? Uma massa de panqueca ou massa de pizza, sei lá. Uma massa aí, a massa, mas tem essa cor de bege, né? Então, vou usar o amarelo pele para poder fazer aí a cor da massa. Passei o marrom para fazer a sombra, como se fosse a massa que ainda quer ser esticada, né? E aí eu passo completando esse amarelo pele. E vou completar aqui e vou passar a tinta branca para poder fazer uma luzinha. Aqui o marrom vai ser bem suave, porque ela vai ser mais clara a massa. Então, dei umas batidinhas com marrom e agora estou dando uma batidinha com branco. Porque eu vou deixar a massa um tom mais claro, entendeu? Aí você faz a massa da cor que você quiser, né? Se de repente se quiser uma massa de chocolate, aí você deixa mais escuro. Se você quiser que fosse uma massa de canela, sei lá, vai ficar um pouco mais escuro. Se for usando polvilho, vai ficar mais claro, né? E depende da massa que você vai fazer aí, tá? E aqui, gente, eu vou só dando os acabamentos, né? Tirando todos os furinhos, tomando bastante cuidado para ficar bem bonito o pano. E vou passar um branco aqui nesse pau de macarrão. Vou deixar esse pau de macarrão mais numa cor que seja branca mesmo, né? Que seja de queijo de plástico. E vou passar o branco e depois eu vou usar o cinza. Eu sei, para fazer sombra do branco, você pode usar o preto, você pode usar o cinza, você pode usar o amarelo, depende da cor que você quer fazer. Porque assim, o branco, ele é a luz, né? Então ele põe a luz na onde precisa a maioria das vezes. E aí para você escurecer ele, qualquer cor serve, entendeu? Para escurecer. Então você pode optar aí para fazer a cor que você achar que deve fazer. Aqui, no caso, eu vou usar o preto para fazer a sombra. Eu vou preencher de branco. Para dar o efeito de roliço, eu vou passar sombra na parte de baixo e sombra na parte de cima. Aqui fazer o preenchimento perto da mãozinha da menininha e vou fazer o preenchimento do outro lado. Apesar de ter apagado, mas aí é aquele negócio, você vai e dá uma completadinha no desenho. Aí eu completei o desenho, tá vendo? Agora já dá para entender que ela tá mexendo com o rolo de amassar macarrão. E aí a gente vai passar um pouquinho de preto no pincel, vai ficar um tom de cinza bem suave, bem clarinho. É isso que eu quero. Se você quiser mais forte, você faz mais forte. Eu não gosto muito forte, não. Eu acho que mais fraco fica mais legalzinho. Então, eu tô passando aqui um pouquinho de preto na parte de baixo e um pouquinho de preto na parte de cima. Pessoal, tá sujo de branco, é encostadinha. Se você tiver cinza, você pode usar o cinza. Se você tiver azul, pode ser azul. Igual eu falei, pode ser qualquer tom fora o branco, né? Para poder fazer a sombra do branco. Agora aqui eu passei um pouco mais de preto, porque o lado de baixo sempre vai levar um pouco mais de sombra. Fazer a sombra aqui perto da mãozinha dela, porque as mãos também vão fazer sombra sobre a superfície aí do pau de amassar macarrão, né? Pau de... É esse trem aí, esse rolo. E agora, gente, aqui na bacia eu tava pensando de fazer ela como se fosse aquelas cromadas, sabe aquele bowl chique que o pessoal usa? Então, eu tô pensando em fazer desse jeito. Então, eu vou fazer ele prateado. Para dar o efeito de prateado, eu vou passar o preto em volta. E aí eu vou passar em volta dos dedos, em volta de tudo, com amor, carinho e dedicação, para não borrar. A bacia você pode fazer a cor que você quiser, não é obrigatório fazer a cor que eu estou fazendo. A bacia de plástico, ela é uma coisa muito versátil, né? Tem várias cores, então você pode escolher a cor que você gostar. Aqui vai combinar com a roupa, né? Aí você pode usar. Aqui eu vou usar o meu prata, né? Passei o contorno em volta de tudo com o preto e depois eu vou acrescentar o branco. E isso já vai dar o efeito de luz e sombra que a gente quer que fique bem legal, bem homogêneo, bem bonito, né? Então eu vou preencher com cuidado, amor, carinho e dedicação para que
fique bem bacana mesmo e dê o efeito que eu assim espero que fique. E aí vocês vão observando que fica bem bacana, né? Aí eu vou preenchendo de branco em volta no meio desse preto que eu passei, misturando, vou passando com amor, carinho e dedicação e vou preenchendo os espaços vazios. E aí você vai fazendo o movimento do desenho, que é super importante você fazer o movimento do desenho. Fazer o movimento de balancinho, porque isso é importante para dar efeito, né? Olha como é que ficou. Você vai fazendo, você viu que eu fiz umas linhas em preto e depois eu dei no meio delas eu passei um pouco de branco. Igual agora eu vou passar um pouco de branco e vou fazer o movimento de vai e vem, porque assim vai dar mais aquela impressão de ser, como é que eu posso dizer, o formato dela, né? Que é tipo de tubo, né? É esse o formato. Aí você tem sombra somente nas laterais, né? Não vai ter tanto focado na parte de cima e de baixo da bacia, mas assim uma sombra e uma luz na vertical. E aí você vai passando e acrescentando o branco ou o preto, se você assim desejar, né? De repente você tá querendo fazer aquelas panelas de ferro antiga, né? Que seja mais escuro, ou que seja uma bacia naquele pique lá, então você pode usar um tom, pode deixar mais escuro. Ah, eu queria fazer de outra cor. Então aí o desenho é seu, né? De partir do momento que você imprimir aí na sua casa, você pinta da cor que você quiser. Aqui que eu tô pintando uma sugestão das cores que eu acho que vai ficar legal, mas você não precisa pintar exatamente da cor que eu estou ensinando aqui, tá? Então você usa aí a tinta. Se você tá com dúvida sobre a cor da tinta, usa as tintas que você tem, dá uma olhadinha aí, ó, e fala assim: "Ah, essa tinta que eu tenho muito, eu gosto dessa cor". E você vai e usa, aproveita. Agora que eu acrescentei um pouquinho mais de branco, porque eu quero dar mais luz nessa tigela, para ela ficar bem bonita. E aí eu vou com amor, carinho e dedicação, passo a tinta e aí eu esfrego aqui. E olha aí como vai ficando legal, vai ficando bem bacana mesmo. Quem tá mexendo ali o bolo na batedeira, o outro vai estar com a bacia bem parecida, eu vou fazer praticamente igual também. E aí eu mostro pra vocês com os dois com a bacia pronta. O cabo também ficou pronto. Aqui, gente, antes de eu fechar aqui com essa bacia, né? Eu vou passar um pouquinho de bege aqui embaixo para mostrar que dá uma refletida no que está em volta, ó. Entendeu? Aí você observa com amor, carinho e dedicação que você vê que como você dá essas batidinhas já dá um efeito de reflexo, né? É bem bacana mesmo. E é tão simples para dar o efeito. Agora a gente vai fazer aqui a caixa de leite. A caixa de leite eu vou usar o branco e vou usar uma encostadinha no preto para poder fazer um tom de cinza. Eu vou preencher a parte de cima da caixinha de leite. E aí eu vou fazer mais ou menos simbólico aí o formato de uma marca aí. Então, é só mais ou menos. Então, você tiver aí na sua casa, quiser fazer bem realista, quiser fazer a marca direitinho, aí você faz. Mas aqui no caso eu não vou fazer não, vou fazer bem básico mesmo, somente assim que dê a impressão que seja de leite, né? E aí eu vou passar com pincel de contorno um pouquinho só de preto para poder fazer aí a sombra. Se você tiver cinza, se você quiser usar o azul, você pode usar. E eu vou fazendo um leve contorno, não é um contorno muito bem feito, porque eu vou esfumaçar esse contorno. Aí eu pego o pincel mais fino que eu tenho sem ser de contorno, passo em cima desse contorno só para esfregar, esfumaçar e fazer a luz e sombra, o efeito de luz e sombra. Agora acrescentei um pouco mais de preto desse lado aqui para poder mostrar o efeito de luz e sombra, ó. Desse lado aqui eu coloquei mais a sombra. Você pode decidir também o lado que você quer pôr mais sombra. Agora eu vou usar o pincel de contorno, vou terminar aqui, vou fazer a estampa da caixinha, né? Aí você faz do jeito que você quiser, tá? Aqui é a minha sugestão, eu tô usando um azul celeste para poder fazer aqui uma ondinha. Depois eu vou completar a caixa descendo, vou colocar um pouco de branco para poder fazer a parte da luz em cima desse azul celeste. E também posso usar um pouquinho de azul marinho se eu quiser. Mas aqui eu não vou usar não, vou usar mesmo somente o branco
para deixar um tom de azul bem clarinho. Passo o azul em volta aqui, né, a parte que falta, porque eu passei branco só na parte de cima, na parte de baixo eu tô terminando de preencher usando esse azul aqui. Aí você faz do jeito que você acha que possa ficar melhor. Se você quiser fazer a marca de outra cor, aí você pode fazer. E olha como é que vai dando o efeito. E aí você, na hora que bate o olho, você dá uma reconhecida, assim, é um leite, né? Um leite de caixinha ali que eles estão usando para fazer a receita deles. Preenchi usando um pincel um pouco mais largo, mas é um pouquinho mais, o mais perto de contorno. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de branco e vou espalhar para dar um brilhozinho na embalagem. E aí eu esfrego. Amor, carinho e dedicação. Esse desenho é bem bacana, a pedido da nossa inscrita aqui no canal, a Márcia. Eu espero que a pessoa que encomendou com ela o pano, que goste do paninho que eu tô fazendo essa aula aqui para ela tentar fazer lá, e ela vai conseguir, que ela é talentosa. E eu espero que fique bem bacana o pano dela também. Se vocês fizerem aí, no caso de vocês mandam a foto. Manda foto para mim pelas redes sociais, porque aí às vezes eu coloco no vídeo o resultado da obra de vocês aí. Mas em principal as obras que vocês fazem copiando aqui das aulas do Arte Certa, viu? Então você tentou fazer um desenho igual aqui, ó, tentou fazer essa pintura, fez, manda foto para mim, no próximo vídeo quem sabe não aparece, né? E se você tá aí até agora, né? E tá aí, assistindo o Arte Certo e não tá inscrito, poxa vida, gente. Você tem que se inscrever, sabendo que aqui no Arte Certo a gente tem aula todos os dias às 5h30 da tarde. E você não pode ficar fora dessa. Todo dia aqui no Arte Certo tem uma aula diferente. Agora aqui, gente, com pincel de contorno, tô escrevendo leite. Mais ou menos, né? Se você quiser uma coisa mais detalhada, você vai com a mão, cara, dedicação, ó, dependendo se apaga e faz de novo. Fiz também o potinho de fermento do mesmo jeito, né? Igual eu tô fazendo aqui, semelhante a esse aqui do açúcar. Eu faço em volta mais escuro, lá eu usei o vinho e passei o vermelho dentro e fiz o rótulo usando só o pincel branco, fazendo duas, como se fosse duas bordas. E aqui no açúcar, eu não passei nada mais do que só o mente e o preto. A casca do ovo aqui, eu passei o branco e fiz essa sombrinha usando um pouquinho de marrom, bem pouquinho marrom, e fui esfregando. E aqui eu tô fazendo a colher. Fiz aqui um leve contorno com preto e agora eu tô passando branco dentro, então ela vai ficar no tom de cinza. E aí eu vou passar um pouquinho mais de branco para poder deixar bem redondinho e depois eu vou dar aí mais ou menos o formato da colher. Ó, colocando branco, tá vendo? Olha como já fica bacaninha a colher, já dá a impressão que a colher tá ali mesmo. E agora aqui, ó, eu acrescento o branco. Aqui pode ser um pó de açúcar, pode ser de farinha, pode ser do que você quiser, de trigo, né? Então, aí você vai, olha aí com os seus pensamentos e decide, né? Na hora de fazer o rótulo, você faz do jeito que você quiser também. Não gostou da cor que eu fiz aqui, quer fazer de outra cor, você pode fazer. Preenchi todo de branco até em cima do rótulo, mas eu estou vendo ainda o contorno do rótulo, entendeu? Aí eu vou me basear. O branco ainda permite que o contorno fique aparente, então, quando você vai pintar, se você fizer uma boa luz e sombra, some, entendeu? Agora, gente, tô passando mais branco aqui para dar mais luz nesse pote. Porque o pote, na hora que você mistura, fica um tom de cinzento, né? Então, agora, ó, dá a impressão que já tem uma luzinha batendo ali no pote. Você vê como a luz e sombra é importante, né? Você também pintar no movimento do desenho também é importante. Agora, gente, eu vou passar aqui o azul cobalto. Meu pincel está sujo de branco ainda e tô passando azul cobalto. Então, o tom de azul vai ficar um pouquinho diferente daquele que a gente usou no leite, que é o azul celeste. Mas esse aqui serve para fazer o potinho. Agora aqui eu tô acrescentando um pouco mais de branco para deixar uma luzinha pro lado de cima, para você ver como é que é o formato da tampa, né? Aqui, ó, tô passando um pouquinho da sujeira do azul que eu passei em cima, como é vidro transparente, a gente pode fazer esse detalhe para poder dar uma impressão de ser bem realista.
Aqui, gente, eu tô passando o azul cobalto com pincel de contorno, só para mesmo fazer um rótulo ou fazer aquelas colagens que o pessoal faz, né, no pote. Às vezes ou no pote já vem, né, escrito açúcar, café. E aqui no caso vai ser o açúcar. Eu tô passando o azul cobalto para fazer um leve contorno. E aí eu vou escrevendo aqui mais ou menos o açúcar. É que escrever açúcar com esse pincel de contorno muito pequeno e com uma superfície que não é muito lisa é meio complicado. E agora eu vou fazer os pontinhos aqui para dar um detalhe, mas aí você faz se você quiser. Você não é obrigado a ficar com um pote, sei lá, do meu jeito. Tem que fazer do jeito que você acha que vai ficar mais legal, mais bacana, né? Aqui, gente, eu tô passando um preto em volta aqui, como se eu estivesse fazendo um formato de um ovo. E agora eu vou usar o pincel e vou dar uma espalhadinha nesse preto que eu passei, tá vendo? Eu espalho esse preto e você já viu uma profundidade aí na colher, na hora que você faz a sombra. E é isso aí, gente. Colocar mais um pouquinho de sombra aqui, observar onde faltam os detalhes. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.